Bom dia, pessoal. Relembrando a aula passada, tá? Em que nós estávamos falando sobre atomística, o que eu falei sobre o átomo? Que o átomo é a partir das teorias, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Quando a gente falou da teoria de Bohr, a gente falou que o átomo, né? Ele tinha um núcleo, no núcleo tinha prótons e nêutrons. Os prótons com carga positiva e nêutrons. Ao redor do núcleo giram os elétrons, num local chamado eletrosfera. A eletrosfera ela é formada por 7 camadas ou 7 níveis. Então, cada nível corresponde a uma camada, tá? Quanto mais o elétron estiver afastado do núcleo, mais eletronegativo ele é, tá? Então, isso daí foi um complemento, falando de eletrosfera, foi um complemento de Bohr à teoria de Rutherford. Além dos 7 níveis, nós temos os subníveis, S, P, D e F, cada um comportando um número máximo de elétrons. O S comporta 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14. Tá? Então, isso daí foi o que a gente já viu na aula passada, só relembrando, para que a gente possa dar uma continuidade à matéria de hoje, tá? A gente vai aprender a fazer o diagrama de Linus-Pauling, tá? Eu coloquei aí, no caso, uma maneira de você aprender a montar o diagrama de Linus-Pauling. Então, a gente, na primeira etapa, eu coloquei a divisão deles, tá? Então, você vai ver que tem 7 níveis. Então, você tem o S, depois o SP, SPD, SPDF. Repete, SPDF. Tira 1, SPD e S. Então, isso é a montagem do diagrama. Abaixo, eu coloquei para vocês já os níveis, tá? E quantos elétrons ele tem em cada subnível, tá? Observe que ele está arriscado, está traçado de acordo com uma seta na diagonal. Então, a gente vai sempre estar utilizando a diagonal, de cima para baixo, tá? O que acontece? Você tem que sempre ir de cima para baixo, nunca na horizontal, sempre na diagonal. Então, você começa lá, observe a seta. 1S2, 2S2, observa depois 2P6 e pula para o 3S2. Depois, 3P6, 4S2. Depois, 3D10, 4P6 e 5S2. E assim vai gradativamente, tá? Então, relembrando, você tem as setas sempre de cima para baixo. Você vai fazer a distribuição eletrônica sempre contando o número de elétrons, tá? Então, o número que está em cima. Então, você vai observar, sempre contando de cima para baixo, o número que está em cima, que é o número de elétrons, até dar o número atômico que é fornecido para você, tá? Então, a gente consegue, com isso, observar, tá, a quantidade de elétrons na sua distribuição eletrônica. Seguindo, tá, a gente vai aprender a fazer a distribuição eletrônica, tá? O que acontece? Você tem, a primeira coisa, você vai aprender a fazer distribuição eletrônica na ordem crescente de energia, de acordo com a tabela, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Eu dei um exemplo para número atômico 18. Então, você começa lá, 1S2, daí você está contando 2 em cima, 1S2, 2S2, então 2 mais 2, 4.
Depois, 2P6. Então, você tem 2 mais 2 mais 6. Deu 10. Só que eu quero até 18. Depois eu vou para o outro. 3S2. 2 mais 2 mais 6 mais 2. Ainda não deu, deu 12. Pulo para o outro. 3P6. Então, você tem 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6. Então, compôs com 18. Então, aí você vai ter 18 elétrons, tá? Então, você fez a distribuição na ordem crescente de energia, tá? Eu passei um exercício para que você faça, tá? Para Z igual a 35, tá? Então, você vai fazer esse exercício e você vai observar a resposta dele. Desculpa, é para Z igual a 32. Z igual a 32. Então, você vai começar lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vamos ver quanto deu. 2, 4, 10, 12, 18, 20. 3D10, 30 e 32, 4P6. Só que 4P6 vai ultrapassar, então você diminui para 2. Tá? Então, quando a gente tem aí no caso o número de elétrons que ultrapassa, sempre no último você pode diminuir, tá? Se não der exato. Por exemplo, se fosse 36, você colocaria 4P6. Mas, como eu pedi para 32, você vai diminuir, tá? Então, você vai pôr 4P2. Sempre no último pode diminuir. Nunca pode ultrapassar. Você não poderia colocar 4P7, por exemplo, se fosse 37. Você teria que passar para o próximo e diminuir no próximo. Nunca aumentar. Por quê? Esse número que está em cima já é a quantidade máxima de elétrons suportável no último subnível, tá? Então, você não pode colocar a mais. Você passa para o outro e diminui no outro. Eu dei um exemplo também aí para Z igual a 25, tá? Então, olha lá, 25. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, tá? 4S2, depois pularia para 3D10. Vai ultrapassar, tá? Então, não é o que eu quero. Não quero 30, eu quero 25. Então, eu coloco 3D5. Eu pedi para que você faça um exercício para Z igual a 31. Beleza? Lembrando, nós temos 7 níveis, tá? Foi o que eu comentei, que eu iniciei a aula falando. Nós temos 7 níveis. Agora a gente vai aprender, a gente aprendeu a fazer isso na ordem crescente de energia. Porém, a gente tem que fazer também na ordem dos níveis. É importante que você faça isso, porque quando você for fazer a ligação iônica e a ligação covalente, você vai partir do princípio que a gente já está... a gente vai partir do princípio que você
dos números, número de elétrons na última camada. Quando você tem um número atômico muito pequenininho, tá? 2, 5, 10, 15, você pode fazer direto que você consegue observar. Mas se o número é grande, você pode confundir. Então, por isso eu peço sempre que faça na ordem dos níveis para evitar qualquer erro, tá? Então, por exemplo, aí, eu pedi para você, eu vou citar um exemplo para Z igual a 33. Então, você vai fazer 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, tá? 4S2, 3D10 e 4P3. Isso daí é na ordem crescente de energia. Agora, ordem dos níveis. Eu vou montar, eu vou separar tudo na ordem dos níveis, tá? Então, você tinha feito na ordem crescente de energia. Agora, a gente vai pegar isso que você fez, tá? E vai separar na ordem dos níveis. Observe que você tem 7 níveis. Então, nível 1, 1S2. Nível 2, 2S2 e 2P6. Então, eu estou fazendo grupinho de 1, de 2, de 3, de 4. São os grupos dos níveis. Nível 3, você tem aí 3S2, 3P6 e 3D10. Nível 4, 4S2 e 4P3. Então, você separou nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, tá? Então, eu também pedi para que você faça um exercício para número atômico 39. Você vai fazer a distribuição na ordem crescente de energia, na ordem dos níveis, tá? E depois, tudo separadinho, igual tá o desenho que eu passei para vocês, igual o exemplo que eu passei para vocês, tá? Então, isso é importante que você faça esses exercícios que eu passei, acompanhando a teoria que foi dada anteriormente e a explicação que eu estou dando, tá? Então, dessa maneira, você consegue fixar melhor o exercício, tá? Então, relembrando, primeiro você vai fazer na ordem crescente de energia, depois você pega esses dados que você tem e vai separar na ordem dos níveis. Níveis vão de 1 a 7. Então, você vai fazer o grupinho do 1, o grupinho do 2, o do 3, do 4, e assim vai conforme for dado o exercício, tá? Eu passei um outro, tá? Para Z igual a 49. Então, eu fiz o esboço aí, tá? E eu fiz um número proposital bem alto para que a gente pudesse ter vários níveis. Você vai observar que quando você faz a distribuição, tá? Ele está misturado. Então, observe para Z igual a 49. Só de ouvir, você já vai observar que está misturado. Olha, começa lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 e 5P1, tá? Então, você vai observar que está misturado. Vem o 3, vem o 4, volta o 3, vem o 5, volta o 4. Então, está misturado. Então, isso é na ordem crescente de energia. Isso é de acordo com a tabela que você fez, tá? Daí você vai fazer na ordem dos níveis. O que é a ordem dos níveis? Ordem dos níveis é quando você separa, no caso, tá? Os níveis, os grupinhos. Então, você vai separar nível 1, 1S2. Nível 2, 2S2 e 2P6. Nível 3, 3S2, 3P6 e 3D10. Nível 4, 4S2, 4P6 e 4D10. Nível 5, 5S2 e 5P1. Tá?
Então, aí eu separei na ordem dos níveis. Número de elétrons nas camadas. Então, para cada nível, você vai contar aquele número que está em cima. 1s2 é o número de elétrons, 2. No nível 2, você tem o 2s2 e 2p6. Então, você vai somar 2 mais 6, 8. Então, no nível 2, você vai ter 8 elétrons. Nível 3, 3s2, 3p6 e 3d10. Somando, você tem 18 elétrons. Nível 4, 4s2, 4p6, 4d10. Somando, 18. Nível 5, 5s2 e 5p1. Somando, 3 elétrons. Tá? Então, você vai somar os números que estão em cima, que é os números dos elétrons. Tá? Camadas. Nesse mesmo exercício, nível 1, camada K. Nível 2, camada L. Nível 3, camada M. Nível 4, camada N. Nível 5, camada O. Então, você observa que cada nível corresponde a uma camada, tá? Eu coloquei a camada mais externa. O que é a camada mais externa? Camada mais externa é a última camada. Camada O é a última camada, é a mais externa. Ela corresponde ao nível 5. Subnível mais externo, na última camada. Então, qual é a última camada? A O. Quais os subníveis que eu tenho? 5S2 e 5P1. Então, o mais externo de todos, você tem SPDF. O mais externo de todos seria o F. Porém, nesse exercício, você tem dois subníveis na última camada, o 5S2 e o 5P1. Entre S e P, qual o mais externo? O P. Então, subnível mais externo, 5P1. Tá? Então, eu peço para você fazer uma distribuição eletrônica para número atômico 31, tá? Você vai fazer, e na ordem crescente de energia, na ordem dos níveis, número de elétrons nas camadas, quais as camadas, qual a camada mais externa e qual o subnível mais externo da última camada. Se coincidentemente tiver um só, é um só. Então, vai ser aquele valor que deu, aquele subnível que deu. Se é só S, é só o S, tá? Se tiver dois, que nem esse exemplo que eu citei, 5S2 e 5P1, o mais externo é o P. Se tiver S, P e D, é o D, tá? Então, dos quatro, o F é o mais externo. Tudo bem? Eu acho que com isso deu para você observar a distribuição eletrônica e, principalmente, é o que eu preciso, que você saiba observar quantos elétrons ele tem na última camada. Por quê? É a partir daí que nós vamos aprender a fazer as ligações químicas. Se você não souber fazer essa distribuição eletrônica adequadamente, você vai errar tudo para frente. Você não pode errar, porque aí começa a ligação, tá? Então, eu preciso saber quantos elétrons eu tenho na última camada. Os elementos químicos, eles tendem a reagir a partir dessa última camada, de quantos elétrons. Por quê? Eles querem ter o octeto completo. O que é o octeto completo? São 8 elétrons, tá? Eles têm estabilidade quando tem 8 elétrons. Isso que é importante saber. Então, por isso que eles tendem a reagir e formar novas substâncias, quando os 8 elétrons estão juntos, apresentam 8 elétrons. Então, se ele tem 2, 3, 5, 6, eles não estão estáveis. Para ter essa estabilidade, ele tem que se juntar a um outro e ter 8 elétrons. Os únicos que já têm 8 elétrons são os gases nobres, tá? E é difícil haver reação química entre eles, porque eles já estão estáveis, tá? Todos os demais não têm 8 elétrons,
Tem de 2 a 7. Então, aí que é a necessidade de se agrupar a um outro elemento químico para que eles tenham 8 elétrons, ter o octeto completo, conseguindo, assim, a sua estabilidade química. É devido a isso que há a formação de novas substâncias, tá? Então, por isso que a necessidade de você aprender adequadamente a distribuição eletrônica, tá? Porque se você não conseguir fazer isso adequadamente, você vai errar na ligação. A gente tem que partir do princípio dessa ligação, dessa quantidade de elétrons para efetuar as ligações químicas. Tudo bem? Observe que eu passei para cada etapa exercícios. Tanto aqui que eu passei para vocês, mandei para vocês, quanto eu coloquei no AVA também. Observe no AVA, você vai abrir na plataforma, tá? Você vai abrir lá no AVA, no teu portal AVA, na matéria química geral, e lá vai ter ligações químicas. Você vai estar resolvendo os exercícios que eu coloquei e fazendo as atividades que eu também coloquei. Então, eu pedi várias atividades de pesquisa sobre determinados assuntos referente a esse conteúdo. Então, eu pedi para que você faça, guarde, para que você possa me entregar posteriormente, tá? Qualquer coisa eu peço, eu volto a mudar o esquema e tal. Mas eu peço para que você faça as atividades e vai guardando aí, tá? Num segundo momento, a gente vê como que a gente vai disponibilizar isso. Ou você vai mandar por e-mail, ou vai colocar na plataforma mesmo, no AVA. A gente vai ver isso daí. Mas eu preciso que você faça, tá? E observe se tem alguma dificuldade ou não está entendendo alguma coisa. Então, eu vou pedir para que você anote também, na própria plataforma tem no AVA o local que você pode escrever, tá? Que você pode citar, falar as suas dúvidas, fazer algum questionamento, o qual eu vou estar lendo e respondendo para você, tá? Você também tem o meu WhatsApp, que você pode passar a escrever, tá? Ou gravar um áudio perguntando sobre as suas dúvidas, que eu vou estar respondendo para você também. Não deixe nenhuma dúvida para trás. Não é para deixar para depois você perguntar. Faça agora. Ou você já anota no próprio AVA, tá? Na disciplina, ou você pode mandar para mim um WhatsApp fazendo perguntas referente a isso, tá? Então, isso é extremamente importante para que você possa tá aprendendo aí, tá? Tudo bem? Seguindo. Ligações químicas. Teoria do octeto. Voltando às ligações químicas, teoria do octeto, tá?
A maioria dos átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na camada mais externa, tá? Ligação iônica. Característica da ligação iônica. Quem tiver 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência é doar elétrons. Quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, a tendência é receber elétrons, tá? Então, a partir daí é que nós vamos começar a fazer a ligação. Formulação da ligação iônica, tá? A gente vai ter, eu citei um exemplo de magnésio mais cloro, tá? Magnésio, você vai fazer a distribuição eletrônica, então magnésio é 12 e cloro é 17. Então, o que a gente vai fazer? Distribuição eletrônica do magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, eu observo que na última camada, tá? Que é a camada KLM, nível 3, eu tenho 2 elétrons. Cloro, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Eu vou fazer na ordem dos níveis, tá? Então, no último nível, que é o nível 3, eu tenho 3s2 e 3p5, que são 7 elétrons. Continuando, pessoal. Ligação iônica, então eu fiz a distribuição eletrônica do magnésio e do cloro, tá? Observe que o magnésio ele tem 2 elétrons na última camada e o cloro tem 7. Se ele tem 7, quem tem 7 ele quer ganhar 1 para ficar com 8. Quem tem 2 quer doar. Então o magnésio doa 1 para o cloro e o cloro se completa, fica com 8 elétrons. Porém, ainda sobrou um elétron para o magnésio. Então, eu pego outro cloro com 7 também, que aí são iguais, mesmo processo, e ele doa para esse cloro. Então, eu fiquei com a fórmula eletrônica MgCl2, tá? Mg e 2 cloros. A fórmula MgCl2 é chamada de fórmula molecular. Então, a primeira em que você fez a distribuição dos elétrons, tá doando um elétron do magnésio para o cloro e o outro elétron do outro magnésio, do mesmo magnésio para o outro cloro, o que acontece? Você vai aí, no caso, tem a fórmula eletrônica. Quando você indica a quantidade de elementos químicos utilizados, aí você indica que você tem a fórmula molecular, tá? Essa fórmula molecular indica a quantidade de elétrons de elementos químicos que você tem, tá? Observando aí, você pode determinar quem é o cátion e quem é o ânion. Quem é o cátion? Cátion é aquele que doa elétrons, no caso, o magnésio. Ânion é aquele que recebe elétrons, no caso, o cloro. O magnésio doou 2 elétrons. Então, a carga dele, a valência dele é mais 2. Lembre-se, mais indica que perdeu elétrons. Ele não doou os 2, então ele perdeu 2 elétrons. Então, é mais 2. Magnésio mais 2. O cloro recebeu 1 elétron. Menos é quando ganha. Então, ele ganhou 1. Então, é menos 1. Observe que você vai analisar para cada elemento químico. O elemento magnésio doou 2 elétrons. O elemento cloro recebeu 1 elétron. Também fiz a distribuição para sódio e nitrogênio. O sódio, Na, é número atômico 11, então tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele tem 1 elétron na última camada. Nitrogênio, 1s2, 2s2 e 2p3. Na última camada, camada L, nível 2, ele tem 5 elétrons.
Observe, se o sódio tem 1, ele quer doar esse 1 elétron. O nitrogênio, ele tem 5, ele quer ganhar 3 elétrons. Então, o sódio doa 1 para ele. Ele só tinha 1 elétron, doou para ele. O nitrogênio ficou com 6. Não está completo, ele quer ter 8. Então, pega o outro sódio, doa 1 também, ficou com 7. Pega o outro cloro, doa 1 e fica com 8. Portanto, a minha fórmula molecular é Na3N. Quem é o cátion? Cátion é aquele que doa. Quem doou? O sódio, Na. Ele doou quantos elétrons? 1. Então, Na, valência, mais 1. O nitrogênio recebeu 3. Então, N menos 3. Carga menos 3. Tá? Lembrando-se, você vai sempre analisar para cada um, tá? Individual. Eu passei aí também, tá? Outro exemplo de alumínio e oxigênio, tá? Então, você também vai estar vendo aí como que faz, tá? Então, a gente tem, no caso, outro exemplo para você fazer aí, tá? E eu pedi também para você fazer potássio mais enxofre, boro mais flúor, galho mais enxofre. Então, são 3 exercícios aí que eu pedi para que você faça aí para a gente, tá? Se você fazendo isso, fica mais fácil você aprender, tá? Qualquer dúvida, escrever no AVA, tá? Na matéria, ou mandar uma mensagem para mim, um áudio para mim, e para eu poder esclarecer as suas dúvidas, tá? Tópico 3, aula sobre ligação covalente, tá? Ligação covalente, existe um compartilhamento de elétrons, tá? Quando ambos os elementos químicos têm 5, 6 ou 7 elétrons, ou 4 também, tá? Lembrando que o hidrogênio só faz ligação covalente. Por quê? Porque ele só tem um elétron. Ele não pode doar esse elétron que acabaria com ele. Então, ele só compartilha elétrons. Hidrogênio não faz ligação iônica, somente ligação covalente. Eu citei um exemplo entre hidrogênio e cloro. O hidrogênio tem 1 e o cloro tem na última camada 7 elétrons. Se ele tem 7, ele quer ganhar 1. Então, eles compartilham um elétron. O cloro fica com 8 e o hidrogênio com 2. Lembre-se, hidrogênio, ele se completa com 2 elétrons, tá? Somente 2, não mais que 2, tá? Ele não doa, ele somente compartilha, tá? Isso é importante você guardar, porque é um compartilhamento de elétrons. Você tem a fórmula eletrônica. Como ele fez uma ligação covalente é quando compartilha elétrons, então, observe a fórmula estrutural, é uma ligação simples. Quando eu tenho a ligação, duas ligações simples, duas ligações, eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho 3 ligações, é uma ligação tripla. Só tem até 3. Ligação simples é 1, ligação dupla é 2, ligação tripla são 3 ligações, tá? Ele pode fazer várias ligações simples, pode fazer mais do que uma ligação dupla e assim vai. Mas só existe simples, dupla e tripla ligação, tá? Eu fiz um exemplo entre o hidrogênio e o fósforo. O fósforo tem 5 elétrons na última camada, o hidrogênio é 1. Então, eles compartilham com 3 hidrogênios. Então, você vai ter a fórmula estrutural e a fórmula molecular, tá? Então, extremamente importante você observar o desenho aí. Observe a eletronegatividade crescente. Quando a gente tinha na ligação iônica, tá? Primeiro vinha o cátion, seguido do ânion, na fórmula molecular. Na ligação covalente, você tem que usar essa tabela de eletronegatividade, tá? Então, vai do hidrogênio até o flúor. Então, eu passei para você essa tabela para você ver quem vem primeiro e quem vem em segundo.
Observe que eu pedi para você fazer a ligação entre hidrogênio e oxigênio. Também se tem uma ligação entre o nitrogênio e o oxigênio. Eu comecei a fazer e deixei para você terminar esta ligação, tá? Oxigênio, nitrogênio, nitrogênio, você vai colocando sempre, intercalando até terminar. É uma ligação grande, tá? Depois a gente retoma na próxima aula, tá? Com esclarecimento de dúvidas, e eu vou retomar a ligação iônica e covalente, explicando de início novamente, para que fique bem claro e esclarecendo todas as dúvidas que você me passar. Além disso, eu passei mais 3 exercícios que eu enviei para vocês e deixei mais exercícios no AVA, tá? Além de atividades de pesquisa sobre as ligações, elementos químicos que envolvendo ligação iônica e covalente. Todos devem ser feitos, tá bom? Converso com vocês posteriormente e na próxima aula a gente dá eu retomo essa aula para esclarecimento de dúvidas possíveis e a gente continua com o conteúdo. Todo esse material vai ser disponibilizado no AVA para que você possa estar assistindo novamente e esclarecendo dúvidas conforme você vai fazendo o exercício, tá? Bons estudos e até a próxima aula. Abraço!